Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 31 de dezembro de 2025, o último dia do ano, e à meia-noite teremos a passagem para o Ano Novo 2026. Eu quero aproveitar essa oportunidade, já que não vou estar falando com vocês nesse horário da passagem do ano, e desejar para vocês um feliz Ano Novo, um bom ano, e dizer também que o objetivo desse ano que eu desejo para vocês é vocês terem uma alma renovada, independente das suas crenças, uma alma pronta para novas possibilidades, né? Uma alma pronta para o bem, que vocês vivam cada página desse novo livro que se inicia, né? É um livro com 365 dias, ou seja, 365 páginas, com a sabedoria, com o charme, coragem, luta, poder e muitas vitórias em tudo aquilo que vocês forem empreender. Vocês transformem tudo isso em vitórias para o bem de vocês, para o bem do próximo, o que será muito bom, porque isso são coisas que eu tenho certeza são peculiares a vocês. Eu sou muito agradecido de ter vocês comigo, como inscritos, como pessoas que assistem os meus vídeos todos os dias, e eu quero que vocês transformem cada desafio de vocês em 2026 em uma vitória. Feliz Ano Novo, feliz 2026, com as bênçãos do Senhor nosso Deus. São 6 horas, horário de Brasília. Últimos acontecimentos em 30 de 12 de 2025. A Ucrânia atacou depósitos de petróleo nas regiões de Krasnodar e Luhansk. A Rússia não apresentou as provas do mentiroso ataque contra a mansão de Putin. A Ucrânia discute com os Estados Unidos da América a presença de tropas americanas para garantir a segurança da Ucrânia. 142 batalhas no teatro de operações, sendo destas 28 em Pokrovsk e 22 em Uliápoli. Bom, o primeiro assunto: o exército ucraniano atacou depósitos de petróleo na província russa de Krasnodar, na região e também na região ocupada de Luhansk. Os próprios canais de mídia russos, né, no Telegram, eles confirmaram isso, dizendo que as Forças Armadas da Ucrânia atacaram depósitos de petróleo em várias regiões russas e nas regiões ocupadas pela Rússia no final do dia de ontem, 30 de dezembro. Informações preliminares indicam que as forças ucranianas atacaram um depósito de petróleo perto da cidade russa de Tuapse, que é um terminal portuário na província de Krasnodar, segundo relatos, né? No início da noite, canais de mídia do Telegram, também citando relatos de moradores, afirmaram que a comunidade de Rovenki, ocupada pela Rússia na região de Luhansk, também foi atacada pelas forças armadas da Ucrânia. Tuapse, ela está localizada a 75 quilômetros a noroeste da importante cidade russa de Sochi, lá onde uma vez aconteceu os Jogos de Inverno. E essa cidade tem sido alvo frequente de ataques. A cidade é uma cidade costeira, no Mar Negro, e abriga um importante terminal petrolífero e uma refinaria, já diversas vezes também que foi atacada pela Ucrânia. E a Rússia não apresentou provas do suposto ataque com drones à residência de Putin. Não apresentou nenhuma prova, né, credível para sustentar sua alegação que drones ucranianos tentaram atingir a residência do ditador Vladimir Putin. O melhor, ali é mais que uma residência, é uma mansão que a construção dela custou $1 bilhão, na época sendo denunciada pelo opositor ao ditador da Rússia, o Navalny, Alexei Navalny, que acabou sendo assassinado dentro de uma prisão russa. Segundo as informações do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, então esse ataque aconteceu. Esse ataque, eles não apresentaram provas, teria acontecido em 30 de dezembro, que eu inclusive noticiei ontem. Já se passou quase um dia, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, e a Rússia ainda não apresentou nenhuma prova plausível para suas acusações. E não apresentará, porque não há nenhuma
ataque, não aconteceu nenhum ataque desse tipo, escreveu o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o senhor Sybiha. Ele escreveu isso no X, na página dele, né? Ele condenou as declarações de preocupações emitidas pelos Emirados Árabes, Índia e Paquistão, destacando o silêncio desses países após um ataque real com mísseis russos contra um prédio do governo ucraniano em 7 de setembro de 2025. Sybiha acrescentou que responder a alegações russas não verificadas apenas serve para amplificar a propaganda do Kremlin e minar o processo de paz que recentemente obteve avanços. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, reabilitado recentemente, talvez não reabilitado, mas vamos dizer ressuscitado, né, afirmou que a Ucrânia havia atacado a residência do ditador, na região de Novgorod, descrevendo o incidente como terrorismo de Estado, culpando a Ucrânia por esse ato de terrorismo, ele alertando que a Rússia já havia identificado seus alvos para fazer retaliação. Ele também disse que Moscou reconsideraria sua posição de negociações, mas não se retiraria das conversas de paz. No mesmo dia, o presidente Volodymyr Zelensky rejeitou a alegação, chamando-a de mais uma mentira, destinada a justificar possíveis ataques russos, muito provavelmente contra Kiev e prédios governamentais. Mas nós temos que ver o seguinte, não tem provas. E o próprio Ministério da Defesa da Rússia, eles não combinaram entre eles, e ele contradiz tudo isso que o Lavrov fala, e tudo isso que o próprio ditador da Rússia. O ditador da Rússia chegou e ligou para o Putin dizendo querem me matar, para o Trump dizendo querem me matar. O Trump diz que está indignado até hoje, mas onde é que estão as provas? Pediram para ver os destroços, a Ucrânia mandou apresentar os destroços, não apresentaram, dizem que não há destroços. Aí o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do ditador da Rússia, disse para que destroços, se eles estavam no ar, foram abatidos no ar, né? Você veja só. Aí foram falar com a população, né? Pessoas, a imprensa foi falar com a população disse o seguinte, não, ou aqui na região de Valdai, né, não houve sirene, não houve alerta de nenhum ataque, não ouvimos nada, não ouvimos drone, que barulho de drones a gente sempre ouve, então não vimos acontecer nada, não aconteceu nada. E a mansão do ditador fica num território de 100 hectares e fica próximo à cidade de Valdai, fica dentro do município, né, na região urbana, mas assim, sem a parte de habitação, ali é isolado, então as pessoas com certeza ouviriam. E a grande mentira, ela foi desmentida pelo próprio Ministério da Defesa russo, que ontem eles sempre anunciam os ataques, quantos drones eles abateram. E ali é a região da província de Novgorod. E aí o Ministério da Defesa russo disse que abateu 40 e poucos drones não sei aonde, uma série de drones. E na província de Novgorod ele abateu só 18. Mas não ali, não em Valdai, em outras localidades. E eles dizem que tinha 91 drones atacando a casa do ditador. Acho que no sonho eles atacaram. Isso é uma armação. Armação com duas vertentes, na minha opinião. Uma para minar as negociações e trazer o presidente americano para o lado do Putin. Consolidar isso mais ainda, né? Essa é a primeira versão. E a outra, face a boatos e também já informações que acho que são críveis, que eu já denunciei aqui, falei para vocês, de que existe uma conspiração, ou se não existe uma conspiração, existe uma insatisfação em determinados segmentos da elite que acham que a guerra tem que acabar porque os negócios deles e a Rússia está acabando justamente por causa dessa guerra. E ele está com medo. Ontem, no final do dia, ele foi tirado, isso é tudo montado, né, do Kremlin, pela Rosguardia, que é a segurança dele, presidencial, e pela KGB, e foi levado para ficar em segurança num local que ninguém sabe onde é, que ele vai despachar de lá agora, e não do Kremlin, porque querem assassiná-lo. Zelensky quer assassiná-lo. Mas ele não disse que 15 vezes ele mandou matar o Zelensky e não conseguiu. Uma vez quase conseguiu, eles entraram no escritório do Zelensky, mas a segurança do Zelensky matou todos aqueles que entraram.
É isso que aconteceu. E agora ele posa de bonzinho. Ele não começou a guerra, ele não quis matar ninguém. Criminoso que tem que ser punido, sem dúvida nenhuma. Bom, e outro assunto é 14 confrontos armados aconteceram ontem na frente de batalha, desde o início do dia. Desde o início do dia 30 de dezembro. 142 confrontos, 14, viu? Só li os dois primeiros números. 142 confrontos armados, desculpem a falha, tá? E 28 dos quais em Pokrovsk e 22 na região de Uilhápolis. E também aconteceram 30 ataques aéreos, 34 ataques aéreos, utilizando 3 mísseis no teatro de operações e lançando 101 bombas guiadas. Realizaram 2.574 bombardeios contra as posições ucranianas e também lançaram contra as posições ucranianas 2.759 ataques com drones kamikaze. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Aqui vocês viram a verdade, reitero para se inscreverem e darem um like e também para compartilharem e indicarem o vídeo e indicarem o canal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz de bem, paz para toda a humanidade. Feliz Ano Novo.